Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina, que ensinamentos preciosos nós temos através do texto sagrado. Sempre lembrando que a palavra de Deus é inerrante, é infalível e é toda suficiente para mim e para você. A palavra de Deus é a bússola do crente, é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nada melhor do que iniciarmos a semana meditando na palavra de Deus. O texto será lido, será explicado e depois aplicado no nosso coração. Então, abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Atos capítulo 11, versículo 1 diz: Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens, enviados de Cesareia, para que se encontrassem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração.
Que lições preciosas nós podemos aprender através do capítulo 11 do livro de Atos? O tema aqui hoje é a igreja que rompe barreiras. A igreja que rompe barreiras. É interessante que Atos 11 é o capítulo mais revolucionário da igreja primitiva. Nele, o evangelho de Jesus Cristo ultrapassa barreiras étnicas, raciais e culturais. Deus derruba o muro que separava entre judeus e gentios, mostrando que a graça de Deus não é monopólio de nenhum povo. Então, duas narrativas se entrelaçam aqui. A defesa de Pedro, do versículo 1 ao versículo 18, e em segundo lugar, o avivamento na cidade de Antioquia, do 19 ao 30, fechando o capítulo 11 do livro de Atos. Em primeiro lugar, Pedro em Jerusalém, justificando a graça aos gentios, levando a graça aos gentios. Primeiro ele foi acusado pelos legalistas, no versículo 1 a 3, os apóstolos e os irmãos ouviram que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Vemos aqui a crítica, entraste na casa de incircuncisos e comeste com eles. Olha o legalismo, olha a religiosidade aqui. E nós aprendemos que a religião sempre prefere tradições humanas em vez de a verdade dos fatos, a verdade de Deus. Para eles, a pureza ritual era mais importante do que as almas salvas. E nós sabemos que para Deus o importante são almas salvas. Depois vemos uma defesa da parte de Pedro com autoridade. Versículo 4 a 17, com testemunhas. Pedro relata detalhadamente a visão do lençol que caiu sobre ele, está descrito lá em Atos 10, de 9 a 16, e menciona sobre a conversão de um grande personagem da Bíblia chamado Cornélio. Ele fala da visão divina, Deus dizendo, não chame de impuro ao que Deus purificou. No versículo 9, vemos também a direção do Espírito Santo. O Espírito me disse para ir sem hesitar. E ele obedeceu essa voz no versículo 12. Depois vemos o testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo caiu sobre eles como sobre nós no princípio. Lá em Atos 2, na descida do Pentecoste. Então, aqui ele traz um argumento decisivo. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, que é o dom do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, quem era eu para me opor a Deus? Ele usa e fala isso no versículo 17. Então, Pedro não usa teologia complexa, ele apela para a ação inegável do Espírito Santo. A ação inegável de Deus. Gente, quando Deus age, todos se calam. E é interessante isso. O batismo divino nos gentios era a prova de que Deus queria derramar da sua graça, do seu poder, do seu espírito, também nos não-judeus, o que aqui são chamados de gentios. E logo em seguida vemos a rendição à evidência. Mesmo os legalistas, mesmo os religiosos se rendem diante da evidência, no versículo 18. Ao ouvir isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus. Então, algumas lições aqui. Quando Deus age, até os críticos se calam. Quando Deus age, até os críticos se calam. Segunda lição, o evangelho não é expandido por comissões, mas por testemunhos irrefutáveis. E será que nós temos sido testemunhos irrefutáveis, testemunhos fiéis da graça de Deus através da nossa vida? É a perguntinha que eu deixo aqui para você pensar, meditar e guardar no seu coração. Segundo pontinho, Antioquia agora, o berço da igreja missionária, do versículo 19 ao 26. Vemos uma semeadura anônima, de 19 a 21, os que foram dispersos, pregaram aos gentios, e o resultado foi que um grande número creu e se converteu ao Senhor. No versículo 21 menciona isso. É interessante que homens comuns de Chipre, de Cirene, fizeram o que os apóstolos hesitavam, cruzaram a fronteira e Deus usou os desconhecidos para fazerem história em nome da igreja que se iniciava, aflorava, o que chamamos de igreja primitiva. Barnabé também um outro grande personagem, o homem da consolação, mas também o homem da conciliação. A igreja de Jerusalém enviou Barnabé a Antioquia. E o seu caráter era extraordinário. A Bíblia menciona que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e cheio de fé. No versículo 24 menciona isso. E para nós pensarmos hoje, será que somos pessoas boas?
Será que somos cheios do Espírito Santo? Será que as pessoas reconhecem tamanha fé no nosso coração, na nossa vida? E por último, versículo 23 menciona outra característica do seu caráter, que ele encorajou a todos. Era um homem de encorajamento. É interessante que Barnabé não foi fiscalizar, mas foi celebrar aquilo que Deus estava fazendo através de pessoas comuns, desconhecidas. Ele enxergou a graça onde outros veriam heresia, veriam outras dificuldades, empecilhos. Barnabé enxergou a graça de Deus entre os gentios. E Saulo, que depois foi transformado em Paulo, foi fruto da mentoria deste homem extraordinário, Barnabé. Barnabé foi a Tarso procurar a Saulo, está lá no 25, versículo 25. Vemos aqui um discipulado estratégico, né? Durante um ano, ensinaram muita gente. Então vemos um discipulado intensivo de Barnabé na vida de Paulo, e Paulo com Barnabé, uma parceria extraordinária que gerou uma série de viagens missionárias com muitos frutos para a glória de Deus. Então vemos o nascimento de um nome aqui. Em Antioquia, os discípulos também foram chamados cristãos pela primeira vez. Significa pequenos cristos, pequenos seguidores de Jesus de Nazaré. É interessante que Barnabé investiu em Paulo quando ninguém acreditava nele. Daí a importância do discipulado, da vida na vida, de investirmos em pessoas, por mais que algumas pessoas, ninguém acredita e ninguém dê valor, precisamos ver o potencial que está oculto neles e fazer um investimento de vida, da nossa vida na vida deles, a fim de que eles possam crescer e florescer no Senhor. O nome cristão nasceu num contexto multicultural. A fé em Cristo cria uma nova identidade, uma identidade agora multicultural. Terceiro lugar, para finalizar, do 27 a 30, vemos a generosidade que vence a fome. A profecia de Ágapo, de 27 a 28, um profeta que desceu de Jerusalém e predisse que haveria grande fome entre eles, entre os irmãos na Judéia. É interessante que Deus alerta a sua igreja sobre crises, mas também a capacita a enfrentá-las. Vou repetir, Deus alerta a sua igreja sobre crises, mas também a capacita a enfrentá-las. E logo em seguida vemos a solidariedade imediata da igreja do Senhor, do versículo 29 a 30, os discípulos decidiram enviar socorro aos irmãos, enviaram aos anciãos, aos presbíteros, por meio de Barnabé e Saulo, no versículo 30. Então, algumas lições preciosas. A fé genuína se expressa em amor prático. Tiago 2, de 15 a 16. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E a Antioquia também ajudou Jerusalém sem paternalismo. Por quê? Porque igrejas fortes sustentam aquelas que estão fracas. É assim que deve ser, e não o contrário, como nós vemos em muitas denominações hoje, as igrejas mais fraquinhas sendo sugadas pelas igrejas mais fortes. Não. Igrejas fortes sustentam as fracas. É o que nós vemos no modelo bíblico de Antioquia. Então, conclusão aqui geral. Quais são as lições para a igreja hoje? Quais são as lições práticas para nós nos dias atuais? Primeiro, a graça é maior do que qualquer tradição humana. Quando Deus age fora dos nossos padrões, não critique o que Deus está fazendo, apenas louve e adore a ação divina. Segundo, missões nascem na periferia. Antioquia superou Jerusalém em ousadia missionária. Avivamentos começam com os simples que obedecem ao Espírito Santo de Deus. Vou repetir, o avivamento começa com os simples que obedecem ao Espírito Santo de Deus. Terceira lição, liderança é serviço e não controle. Barnabé foi mentor e não chefe de Paulo. Líderes verdadeiros formam sucessores e não apenas seguidores. Quarta lição, a fé sem obras é morta também. A igreja de Antioquia orou, mas agiu em favor dos seus irmãos. O evangelho e a ação social são gêmeos siameses, então é necessário amarmos de verdade, de fato e de verdade, tá bom? Então o desafio final é isso, Atos 11 nos interroga, Você é como os críticos em Jerusalém, preso a tradições religiosas, a ritos, a cerimoniais, a metodologias,
ou você é como os obreiros de Antioquia, ousado em missões, que foram usados poderosamente pela graça de Deus e pelo Espírito Santo. A sua igreja é conhecida como cristã porque é relevante, é influente, é transformadora, ou é apenas um clube religioso que não faz diferença nenhuma na sua cidade e região? Diante da fome do mundo, você profetiza ou você partilha o pão? O amor seu é prático, é de verdade. Então, aprendemos com tudo isso que sejamos uma igreja antioquina, multicultural, generosa e ousada, onde os descrentes não perguntem o que é isso, mas nos perguntem como posso me tornar um verdadeiro cristão. Então é isso que nós aprendemos nesse lindo trecho da palavra de Deus. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre cada um de nós. Aqui no link da descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as informações gerais de tudo aquilo que você precisa. Está aqui as informações também para contribuições, se você sentir no coração o desejo de colaborar com o nosso ministério. Nós agradecemos o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, partilhando conosco a sua semeadura. Que Deus abençoe você, querido. Que a graça e a paz do Senhor continue conosco. Hoje foi Atos capítulo 11. O nosso tema aqui foi a igreja que rompe barreiras. Primeiro ponto, Pedro em Jerusalém, justificando a graça entre os gentios. O segundo pontinho, Antioquia, o berço da igreja missionária. E o terceiro pontinho, a generosidade que vence a fome, tá bom? Uma igreja sem fronteiras. Esperamos de alguma maneira ter abençoado sua vida, sua casa, sua família, o seu coração. Continue conectado conosco e venha nos visitar. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, Zona 2 aqui em Umuarama, no centro de Umuarama, pertinho da aviação Umuarama, pertinho do Posto Brasil ali, do lado do Escritório Perfeito, em frente ao Unitron Anhanguera. Estamos aqui toda terça-feira. Nessa terça-feira vamos começar o Instituto Bíblico Casa na Rocha, aberto a todos, não tem custo nenhum, é só vir, aprender a palavra, trazer seu caderno, sua caneta, sua Bíblia. Venha aprender a palavra de Deus conosco. Nós vamos ter 4 matérias agora: teologia sistemática, que eu vou dar, aconselhamento cristão, uma psicóloga, obreira nossa, preciosa, vai ministrar. Vamos ter também a terceira matéria, panorama do Novo Testamento, e vamos ter uma quarta matéria, as disciplinas espirituais e a vida de santidade. Então, se você quiser crescer no conhecimento, na graça, em maturidade, em entendimento das coisas do Senhor, vem estar conosco toda terça-feira, 19h30, Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555. Na quarta-feira, temos o culto de adoração, fé e milagres. Quarta-feira, culto de adoração, fé e milagres. No domingo, 2 cultos. Escola Bíblica Dominical, às 9 horas da manhã, também é o nosso culto matinal. E às 19 horas, o culto da família, o nosso culto principal da nossa comunidade. Tá bom? Um grande abraço, Deus os abençoe. Eu quero terminar orando pela sua vida. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós encerramos esse estudo de Atos 11, apresentando tudo diante do Senhor. Tudo aquilo que foi falado, mencionado, ensinado, seja para a glória do Senhor. Que essa sementinha que foi lançada possa ser germinada, plantada nos corações daqueles que me ouvem, gerando neles ousadia, intrepidez, um testemunho fiel do Evangelho de Jesus Cristo, um paixão e amor pela tua obra, pela pregação do Evangelho entre os gentios, entre os judeus, entre quem quer que seja. Levanta, Pai, corações missionários, assim como Paulo, assim como Barnabé, assim como os irmãos de Antioquia, que com intrepidez, com ousadia, saíram para evangelizar, não importa quem, falando a verdade do Evangelho, ministrando sobre a graça de Deus e o amor do Senhor a todos os homens. Pai, dá-nos um coração obediente, mediante a direção do Teu Espírito, assim como foi Pedro, Pai, dá-nos esse coração obediente. Usa-nos como o Senhor usou Paulo, Barnabé, Pedro, os irmãos de Antioquia nesse capítulo. Usa a nossa vida poderosamente nas tuas mãos. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, traz a resposta daquilo que os nossos irmãos estão precisando, ministra aos seus corações, derrama da tua presença abençoadora, com milagres, sinais, prodígios, maravilhas,
abençoando cada vida, casa, família que me ouve. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai. Mobiliza, movimenta o teu povo, chacoalha a tua seara, Pai, a fim de que muitos recebam Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. É o que nós te pedimos, ó Deus, de todo o coração, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço a Romilda Ruiz, a Kelly Froz, o Nando Garcia, Eliane Correia Pacheco, o Davi Renan e a Tônia Silva, todos os nossos amados irmãos que entraram aqui, estão conectados conosco, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Camila Godoy também, Ismael Juan, Deus os abençoe, tá? Vocês chegaram aqui no finalzinho, acabamos de encerrar a live, mas ela vai ficar disponível, é só assistir no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Spotify. Vem estar conosco, eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas, maravilhosas para fazer na sua vida. Um abraço. A Regina Oliveira também, Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um grande dia, um dia abençoado. Vai ficar disponível aqui o vídeo para vocês, tá bom? Um abração, acabamos de encerrar a nossa live. Deus os abençoe. Amém.